Bom, mais uma vez agradecemos ao Fabro e também a todos os outros painelistas pelo excelente painel que tivemos. E vamos agora para o quarto e último painel, que falará sobre o tema reinvenção. Convidamos agora o mediador Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, para iniciar este debate. Bem-vindo. Tudo bom? Convidamos também o Head de Transformação Digital da TOTVS, Mário Almeida. Bem-vindo de volta, Mário. O gerente sênior de produtos da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Renato Citrini. Chamamos também o diretor de marketing para a América Latina da Salesforce Brasil, Daniel Ho. Felipe, agora é com você. Bom painel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto diferente da política, do qual eu trato diariamente, segunda a sexta, no nosso programa Os Pingos nos Is. Então é sempre bom arejar as ideias com um assunto diferente, no qual eu não sou especialista, confesso desde já, a não ser como usuário de algumas ferramentas da inovação tecnológica, principalmente o Twitter, e acho que foi por isso até que o pessoal da rádio queria que eu apresentasse. No ano passado, virei o maior influenciador político do Brasil no Twitter, então eu uso essa ferramenta muito, e a minha carreira jornalística é produto das inovações tecnológicas, porque ela permitiu que nós, que não estávamos na mídia, que não estávamos na imprensa, tivéssemos um canal de comunicação direto com a sociedade, por meio principalmente das redes sociais. Então, inclusive, há uma estratégia de poder, de conquista de espaços na imprensa, de bloquear vozes divergentes. Então, as inovações tecnológicas fizeram muito pela democracia. Eu costumo brincar que as redes sociais, a criação delas, o advento delas, fez mais pela democracia do que a maior parte dos políticos brasileiros. Então, a gente pôde pressionar, falar coisas que não estavam sendo ditas na grande imprensa, e com isso ganhamos muita visibilidade, muita atenção do público. O próprio movimento pelo impeachment da Dilma Rousseff surgiu muito das redes sociais, de toda a organização que foi feita ali. Então, a tecnologia mudou muito a minha vida e me permitiu depois me inserir nesse mercado com aquele sucesso conquistado ali nas redes sociais. E eu queria saber como é que essas inovações tecnológicas, para começar aqui o nosso papo, mudaram a cultura na empresa de vocês e qual foi a participação de cada empresa nesse processo. Vamos começar pelo Mário Almeida, da TOTVS. Obrigado, Felipe. Você deu um bom depoimento sobre Twitter, né? Que talvez seja o grande disruptor, ou um dos primeiros disruptores da área de comunicação, de fato. Ele tira o intermediador, né? Cada um virou jornalista, cada um virou colunista, cada um virou opinador, né, pelo menos, das coisas, né? E isso talvez seja o grande sintoma daquilo que a gente tem de desafio, porque aqui até as empresas são do mesmo segmento, né? A gente lida com tecnologia para empresas. Então a gente é intermediador de solução para o negócio das pessoas. E talvez o nosso próprio negócio esteja em risco. Por quê? Porque alguém, em algum momento, não vai querer mais intermediador, né? Em algum momento, a gente já consegue entregar algumas coisas, de fato, sem intermediação, que é a solução para o cliente, do nosso cliente, por exemplo. Então, talvez o seu depoimento do Twitter seja muito bom por causa disso, porque ele veio, tirou a intermediadora, não precisava mais comprar o jornal necessariamente impresso, a revista do final de semana, para poder ler a sua opinião ou saber o que você está achando. Fora isso, tem um outro fenômeno, né, que o Twitter trouxe também fortemente, a intensidade da informação. Eu lembro quando o Twitter surgiu, e a distância entre surgir nos Estados Unidos e surgir no Brasil também com essa nova era que a gente vive hoje, ela diminuiu, ou seja, surgiu lá, logo em seguida estava aqui. As pessoas ficavam falando bom dia, né? Bom dia, boa tarde, né? Exatamente, né? Ficava contando a rotina, exatamente.
E isso era um pouco, né, frustrante para as pessoas. Aí você seguia um monte de gente, né, e aí você se focava naqueles que realmente estavam te contando algo relevante. Mas também é viciante, né? Eu mesmo me pegava muitas vezes no trânsito, parou o sinaleiro, deixa eu ver o que está acontecendo no Twitter, né? Porque estava ali muito presente e muito veloz. Então, é outro fenômeno que a gente tem que lidar hoje. É a quantidade de informação, o volume de informação, e que às vezes não dá tempo nem literalmente de processar, como a gente já comentou aqui mais cedo. E você já tem outra informação, então, assim, aquela coisa do jornal, né, que tinha na música lá era o Legião Urbana, eu acho, né, que tinha na música, né, que o jornal de ontem é a notícia de anteontem, alguma coisa assim, né? Na verdade, talvez o tweet das 10 da manhã às 5 da tarde ele já não esteja válido, né? No campo político hoje nem se diz, né? Às vezes o cara já foi preso, né, ou já foi solto, né? Ou já foi preso e solto, né? Então, assim, a gente que atua na internet, a gente zomba de vez em quando da imprensa que ela está sempre velha, está sempre atrasada. Atrás da curva. Bom, prazer estar aqui no painel com vocês, Felipe, Mário, Renato. Eu tenho um tempinho de mercado de tecnologia, eu estava conversando lá fora com o Anderson, da Jovem Pan. Quando eu penso em transformação digital, eu fico realizado, porque eu sou engenheiro eletrônico, né? Aí virei suco, né? Os mais antigos talvez conheçam a expressão, engenheiro que virou suco, né? E aí fui para a área de vendas, área comercial. Mas quando eu entrei no mercado, foi justamente o começo da revolução da internet, que foi o final da década de 90, né? E tinha um monte de coisa que a gente queria fazer que não dava para fazer, né? Até um pouco por isso que a bolha estourou e outras coisas aconteceram. E hoje em dia a gente está vivendo uma tempestade perfeita de tecnologia, né? O Felipe comentou do Twitter e o poder que ele trouxe de dar acesso e dar um canal de comunicação. Então o Twitter é um ótimo exemplo de rede social, né? E o quanto que elas fazem por nós. E tem outras, o painel anterior falou de internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, né? Que é da onde a Salesforce surgiu. Quando você junta tudo isso, você cria esse fenômeno da transformação digital, né? E ele é legal porque ele muda as nossas vidas, ele muda o nosso cotidiano, né? Em média, um ser humano desbloqueia 90 vezes o seu smartphone, né? Eu desbloqueio muito mais do que isso, eu sou meio compulsivo. Não sei se o Renato tem estatísticas da por Samsung hora. ali. 90 vezes por hora. Em média por dia, por hora, né? Exato. Então, para mim, é um tema empolgante, motivante, que acho que vai mudar muita coisa nas nossas vidas pessoais, e aqui até o tema do painel um pouco mais em empresas, né? Então, em empresas, eu sou obcecado aí por ver as empresas que estão usando transformação digital para revolucionar a experiência do consumidor. Aí usa um grande exemplo, né, que comentou aqui agora. Um outro pilar que muitas empresas estão usando é para transformar seus processos operacionais, né? Processos de recursos humanos, de vendas, de marketing, de atendimento ao cliente. E o terceiro são novos modelos de negócios, que é o que deixa a gente mais perplexo, né? A gente comentou também no painel anterior do Airbnb, destruindo a cadeia de hotéis, do Uber com transportes, por aí vai. E até me lembrei de uma piada que eu recebi, né? A gente estava falando dos assistentes pessoais, né? E falamos da Alexa da Amazon, né? Que você consegue conversar com ela, ela se conecta à internet, se conecta aos sistemas da sua casa, e aí você pode conversar com ela e interagir. Já é uma realidade. Você vai na Amazon, compra o Amazon, compra a Alexa, que é o sistema de inteligência artificial, compra o Echo, né? Que são os pontos ali para você conversar. E aí o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, recentemente eles compraram o Whole Foods Market, né? Não sei quem conhece, mas é uma cadeia de supermercados, né? E muita gente se perguntou por que ele tinha comprado. E aí a piada foi que ele estava conversando com a Alexa e falou: Alexa, compra para mim alguma coisa no Whole Foods Market. E aí ela respondeu: comprando o Whole Foods Market. Aí ele falou: puta, cara. Então, Jeff Bezos, que passou a fortuna por uma manhã, pelo menos, do Bill Gates, né, outro dia. Eles estão nessa batalha aí, né? Isso foi ontem, né? Falando em rede social, só mais um parêntese aqui antes de chamar o Renato, a Salesforce fez uma parceria com o Facebook pelo Messenger. Sim, então, justamente qual que foi a ideia dessa parceria? A gente está numa jornada aí para transformar a experiência e o atendimento ao cliente, né? E o cliente está onde hoje em dia? Está nos aplicativos de mensagem e está nas redes sociais. Então, a gente quer usar o Facebook Messenger como um canal de atendimento, né? Hoje em dia, o canal tradicional é o telefônico, né? Muita gente já quer usar os aplicativos de mensagem para você interagir com uma empresa que te presta serviço. E a gente está fazendo pilotos com o Facebook para que o Facebook Messenger seja um canal também. Renato? Obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade de estar falando aqui para esse pessoal. No nosso dia a dia ali na Samsung, a gente vê que essa transformação digital, né, trouxe um contato, olhando o consumidor, né, como é que era o nosso contato com o consumidor. Era sempre muito distante, às vezes tinha alguma pesquisa, faz focus group, essas coisas. Mas hoje esse contato é diário, é intenso, é a cada minuto,
né? E a gente monitora, a gente tem diversas ferramentas de monitoramento das redes sociais para levantar, e aí você tem até sentimento, né? Se as pessoas estão felizes, se estão bravas, o que está acontecendo. Isso é uma loucura, porque assim, a cada hora é um passo na direção certa, é ok, um passo na direção errada, vem pedrada, né? Então esse feedback é constante, é intenso, é a cada segundo, né? E a gente monta isso lá dentro da Samsung, a gente tem um time dedicado a isso para olhar isso e saber como é que a gente consegue reagir. Quais são as principais questões que os nossos consumidores estão levantando para a gente melhorar o nosso produto. Algumas coisas são de ação imediata, eu consigo corrigir em 2, 3 minutos, outras ações, tem que ir até uma assistência técnica, e outras eu preciso reinventar um produto. Eu preciso colocar uma função a mais. O que as pessoas estão usando, o que as pessoas gostariam de utilizar que não existe hoje, né? E essa coisa de estar sempre conectado, eu estava até brincando com o meu pessoal de relações públicas, né, o time de PR da Samsung, falar, hoje eu vou receber 38 convites no LinkedIn, 18 amizades novas no Facebook, porque as pessoas vão atrás. Né? E vão atrás como, gostei dele, quero ser amigo, vai no Facebook. Não, esse cara é da Samsung, eu tenho uma agência, eu quero oferecer o meu serviço para a Samsung. E aí pode sair um negócio daí, né? Então é um contato que às vezes o cara nem veio falar comigo aqui nesse evento, ou ele está vendo, né, isso aqui refletido num vídeo que vai ser postado na internet, e abre essa porta, essa possibilidade que antes não existia. De maneira alguma existia essa possibilidade, era encontrar em algum evento desse, aí troca aquele envelope pardo com currículo e seja o que Deus quiser, né? Hoje essa integração de todos os sistemas permite que os negócios sejam instantâneos, sejam rápidos, né? E o minuto, né, a notícia de 1 minuto já pode ser antiga, né? O serviço de ontem já pode não servir mais hoje, né? Então tudo é muito dinâmico. No Facebook você rolou 3 vezes já a sua timeline já ficou velha, né? Então é tudo muito rápido, é tudo muito ao vivo, né? É aqui, é agora, né? E até a relação do ao vivo muda, né? Tudo precisa ser agora, existe o momento e não tem mais o de ontem já é velho. Né? Você, Renato, me corrija se eu estiver errado, mas você trabalhou na Microsoft, na Motorola, em várias empresas. O que você trouxe de toda essa experiência em matéria de inovação para a Samsung? Eu sempre tive, né, nesse mercado de tecnologia, eu era Motorola, aí depois eu fui para a Microsoft, então eu sempre trabalhei no lado de hardware, depois na Microsoft que fiquei 6 anos conhecendo o lado do software, né, e agora estou na Samsung, um pouco mais de hardware, mas é tudo misturado, né, o hardware e o software, mas o interessante é como essa coisa evolui. Né? Como os 6 anos que eu tive de Microsoft, o primeiro ano foi completamente diferente do 6º. Eu estou há 3 anos na Samsung e os produtos que a gente tinha há 3 anos são completamente diferentes dos produtos que a gente tem hoje. Né? E a capacidade que eles têm de processamento. Hoje eu tenho um produto aqui, um S8, que eu coloco numa dock, né? E ele vira um computador. Então, assim, o smartphone está englobando cada vez mais serviços, cada vez mais dispositivos, né? Quem aqui tem uma máquina fotográfica para tirar uma foto minha, fora o fotógrafo profissional, né? Ninguém tem uma máquina fotográfica, né? Então, quem vivia nesse ramo, né, de câmeras digitais há 4, 5 anos, sumiu, é zero hoje. Você não encontra uma máquina digital daquelas point and shoot, né, aquelas mais simples. Então, assim, ou virou a do profissional ou está no celular. Né? Isso tudo é muito rápido. Serviço, eu consigo ver meu Netflix aqui, qualquer minuto, eu consigo abrir meu aplicativo Netflix, eu tenho uma conexão à internet, um Wi-Fi, e eu vou ver o meu Netflix, em qualquer lugar que eu esteja. Se eu falasse Netflix há 3 anos, hein? O que é isso? Né? Então tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. E aí talvez a gente chegue nesse ponto aqui no painel, que aí vai ser a pergunta que ele vai fazer, que vai ser difícil, como vai ser o futuro? Como vai ser daqui a 3... Quem é o Netflix daqui a 3 anos? Já separei essa para o final. Hein? Sabia que vinha. Mário, com todas essas inovações, surgem novos hábitos dos consumidores. Eu estava assistindo um vídeo seu hoje de manhã que você fala que antigamente a família se reunia na hora do jantar para assistir todo mundo junto o Jornal Nacional. E hoje muita gente, das novas gerações principalmente, boa parte não acompanha nem TV mais, só fica no YouTube o tempo todo. Eu, no meu trabalho de comunicação, vejo muita gente que só fica ali ligada no YouTube mesmo, e várias empresas da imprensa tiveram que adaptar seus conteúdos para esses canais também. Como é que é essa identificação e adaptação das empresas para atingir esses novos consumidores que têm esses novos hábitos? Esse exemplo é bom porque quem nasceu em 80, como eu, que de manhã a gente tem até um nome diferente, né? Você tinha o Jornal Nacional como horário da janta, né?
Então, te dava até fome, né, quando vinha a chamada, né? Porque você falava, opa, a janta deve estar pronta ou está saindo, né? E hoje, se você tiver um adolescente em casa de 12, 14, 15 anos, ele talvez nem saiba quem é o William Bonner, a não ser pelo Twitter, que eu acho até que ele parou de usar, né? Isso, exatamente. O do Jornal do Dia, que usa a internet muito bem, que é o Evaristo. Quando você pega todo esse fenômeno, se transferiu para dentro das empresas como comportamento. Então, você não tem mais até o modelo de contratação, né? Você comentou do envelope pardo com currículo em papel, né? Hoje, a primeira coisa que você pergunta para o sujeito é me passa o seu LinkedIn, né? Porque se ele me mandar um e-mail com anexo de PDF, já é algo antigo. E olha que eu estou falando de duas coisas, né, tecnológicas, né? E-mail e anexo de e-mail com documento. Então, assim, eu já não vou olhar. Muito provavelmente eu não vou olhar, porque vai cair mais 55 e-mails depois do dele e vai ficar lá esquecido. Né? No LinkedIn, o cara te procura de maneira mais objetiva com isso. Mudou a forma de contratação. Hoje a gente contrata por rede social, você contrata muito mais em qualquer uma das nossas empresas, com certeza, por indicação, né, do que por necessariamente procurar, a não ser que seja uma função extremamente específica. Toda essa mudança de comportamento veio como desafio de negócio. Porque, por um lado, o consumidor também mudou, começou a exigir outras coisas. E como é que a gente vai lidar com isso? Primeiro, trabalhando mais do que se trabalhava na década de 90 ou 80. Então, aquele ethos do ócio criativo ainda não chegou, pelo menos, para a maioria de nós, certo? A partir do momento que te deram lá atrás um Nextel, né? Aí você já não podia desligar o Nextel porque você tinha que estar atento, né? Fazia aquele barulhinho, então começaram a te acionar depois das 6. Depois que te deram, então, um Palm ou te deram já um celular com internet, você também passou a receber e-mail e responder e-mail meia-noite. Então, na verdade, o primeiro ponto é esse, você passou a trabalhar muito mais. Mas, sobretudo, você passou a trabalhar de modo diferente. Hoje você faz muito menos, talvez, viagens para reuniões presenciais, porque você consegue fazer um Skype daqui do meio da Paulista, usando o seu celular, fatalmente, né? E com qualidade. A não ser que você esteja na hora de sombra, né? Porque às vezes você está andando e cai o celular. Eu acho que são várias etapas. A gente está no meio do furacão, literalmente. Algumas empresas já avançaram fortemente. Você pega a Salesforce, que já nasceu com esse ethos digital de nuvem, ela já veio disruptando o mercado de software fortemente, né? Porque você estava em outras empresas de software, você tinha que instalar no cliente. O cliente comprava uma caixinha do Office da Microsoft, certo? Você comprava os CDs, né? E ficava 3 horas lá instalando, punha um CD, punha outro, né? Hoje em dia você vai lá, clica, paga e recebe o seu e-mail já em menos de 1 minuto, você já tem o seu login e senha e já está participando ali da ferramenta. Daniel, o Mário citou aqui um exemplo doméstico, né, de observação cotidiana. Eu também, como colunista, tenho que estar sempre atento ao comportamento, às mudanças de comportamento na sociedade, das pessoas. Você também, que atua nessa área de tecnologia, tem sempre que estar ligado nos novos comportamentos desses novos potenciais consumidores? E sem dúvida. Até me lembrei de uma história que a gente tem na Salesforce. O Renato estava comentando de focus group, né? Certamente o pessoal que sabe, focus group, muitas empresas montam, são grupos de discussão que você faz para testar atributos do seu produto, né? Então, não sei se alguém aqui já experimentou iogurte alguma vez, né? E depois opinou. Então, isso são focus groups. E redes sociais, agora você tem um focus group de 1,5 bilhão de usuários, né? Porque todo mundo está nas redes sociais opinando sobre o seu produto. A gente tem feito umas pesquisas, por exemplo, com clientes do setor automotivo, e o setor automotivo, obviamente, é fissurado por saber a sua opinião sobre o carro, o que você acha. Tem uma presença digital imensa, né? Tem fóruns de discussão, como é o clube do carro X, o clube do carro Y, né? Então tem muita informação em redes sociais e na internet. Mas o que eles estão fazendo agora usando inteligência artificial, você consegue fazer o reconhecimento automático de imagens, né? Todo mundo tem isso no seu smartphone, a nossa rede social. Então, o que eles estão testando junto com a Salesforce? Eu quero olhar todas as redes sociais que existem, eu quero olhar as imagens que contêm carro, eu quero saber qual é o carro que está nessa imagem, e aí eu quero saber se junto com esse carro tem uma pessoa, se ela está feliz ou não, e se não tem uma pessoa, se no comentário, se o comentário é de satisfação ou não, né? Então, essa é a ordem de grandeza do que a gente está fazendo agora sobre olhar e entender o consumidor, né? Então, imagina isso, você vai saber da sua empresa e dos seus concorrentes, e aí você vai saber que os usuários do carro X postam mais fotos do que o seu. Por que será que eles fazem isso? Qual que é o segmento de mercado que esses carros atendem, né? Então, essa, para mim, é uma das grandes revoluções que a transformação digital vai estar trazendo, que é revolucionar a experiência do consumidor e como as empresas vão conhecer mais o cliente.
Outra analogia que eu queria fazer aqui com o meu trabalho é que eu, para falar de política, tenho que estar sempre buscando simplificar o assunto para que atraia o interesse do cidadão comum, muitas vezes ligado em diversos assuntos, mas ele precisa entender rapidamente, precisa ter elementos ali até de humor e outros recursos para chamar a atenção dele para problemas que eu considero importante que ele saiba. E na tecnologia sempre existe essa busca pela simplificação. Quais são os desafios nisso? A Apple ficou muito marcada por simplificar os mecanismos, né? Como a Samsung enfrenta esse tipo de desafio? Tem muito isso, né? Quanto mais você vai evoluindo em tecnologia, você vai aprofundando, né, em termos, né, os palavrões aqui do debate anterior, né? Por exemplo, eu tenho um produto que tem um processador de 10 nanômetros. O que significa isso para 99,99% das pessoas? Nada, né? Mas se eu falar, ele economiza a bateria e ele é mais rápido, né, mais performance e menos consumo de bateria, todo mundo vai entender. Então, essa tradução que a gente tem que fazer do que eu estou trazendo de tecnologia para dentro do produto, para que o consumidor entenda, que não seja jogada fora num termo técnico qualquer. Né? Megapixel de câmera, as pessoas têm alguma noção, né? Mas quando se aprofunda muito, você tem que suavizar a linguagem, você tem que mostrar qual é o benefício, né? O que o cara está recebendo ali em troca daquele valor que ele está pagando num determinado produto. Senão ele não vai ver valor, ele vai esquecer, ele vai deixar você de lado. Né? Então você tem que traduzir isso para uma linguagem que ele entenda. E isso, para cada segmento de produto, pode ser diferente. Tem um consumidor que ele quer mais compartilhar as coisas, é um consumidor mais simples, não é tão tecnológico, então eu tenho até uma linguagem diferente, a nossa comunicação, o nosso marketing é diferente para quem vai comprar um celular, né, mais da faixa de entrada. Quem quer comprar um topo de linha é uma outra linguagem, pode ser uma linguagem mais requintada. Né? Então isso precisa ser muito trabalhado, porque cada vez mais você trabalha em nichos, em determinados comportamentos, o seu produto é cada vez mais específico para aquele consumidor. Né? Então eu preciso tomar o cuidado de como é que eu vou me comunicar com esse cara para que ele entenda que eu tenho, né, um valor para ele. Eu só queria fazer um outro contraponto aqui da minha fala anterior, que era o seguinte, a história do ao vivo, né, que tudo é muito rápido. Eu tenho 2 crianças em casa, um de 6 e um de 4. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Fórmula 1 precisa ser ao vivo. E aí eles estão lá brincando, eu estou vendo a corrida, e eles vêm assim, pai, dá uma pausa aí e vem me ajudar aqui. Assim, filho, não dá para dar pausa. Não, pai, aperta aí, dá uma pausa aí, me ajuda 2 minutos. Assim, não dá. Então, a noção do ao vivo hoje também é totalmente diferente. Essa geração que está vindo aí não entende o rádio. Mãe, coloca no começo da música. Não, filho, é rádio. Não dá para voltar para o começo da música. Né? Põe aquela música. Não dá para colocar aquela música. Né? Então, essas noções que a gente tem do Jornal Nacional, às 8h30, nem é 8h30, era 8 horas. Era 8 horas. Né? Aí tocou a musiquinha, é o horário do jantar, isso já não existe. As noções são diferentes. Né? O ao vivo também, dentro desse aspecto, ele não existe mais. Você falou mais da linguagem, de comunicação, de marketing, de traduzir isso para as pessoas, mas tem a questão tecnológica mesmo, da ferramenta ser o mais simples possível, né? Sim, você não pode... aquela função que eu falei, né, que você coloca numa dockzinha e ele vira um computador. Sabe quanto setup, quantas configurações você precisa fazer ali? Nenhuma. Você colocou, ele funciona. Porque aí, um pouco do meu lado, Microsoft, a gente fazia pesquisas, né, entendia o comportamento do consumidor online. Cada clique que ele precisa dar num site, você vai perdendo metade da sua audiência. Se 100 pessoas entraram na sua página, 50 deram um clique ali onde você quer, e aí o segundo clique vão ser só 25, e assim vai. Você vai perdendo, né? Quanto mais esforço o cara tem que ter, você vai perdendo. Então eu não posso colocar um menu super complicado aqui, as funções têm que estar de uma maneira fácil para serem encontradas, para serem usadas. Felipe, se eu posso fazer uma parte rápida? Claro, vocês fiquem totalmente à vontade para se comentar. Nessa ideia da complexidade, como é que você abstrai a complexidade para a simplicidade? Né? Quem aqui sabe dirigir carro? Né? Levanta a mão, legal. Quem é engenheiro mecânico entende perfeitamente o que acontece quando você dirige um carro. Então, a engenharia mecânica que tem lá. Né? Então, é a mesma analogia para a tecnologia. Né? Eu não preciso ser um cientista da computação, eu não preciso ser um estatístico, um engenheiro para usar os benefícios de inteligência artificial. Né? Na verdade, a gente já usa hoje em dia, quer a gente queira ou não. Ela já está lá fazendo reconhecimento de imagem, etc. E tal. Então, acho que para mim o grande segredo desse movimento de transformação digital é esse. Agora a gente conseguiu abstrair essa complexidade. Né? O Renato estava falando da simplicidade e o quanto isso é importante para a gente realmente dar esse pulo tecnológico. A dificuldade hoje é que o carro para, né? E você não faz ideia do que aconteceu.
aquele Fusca, aquela Brasília, você dava umas porradas ali, mexia no carburador, ele ia, né? ele voltava. Dava duas marteladas. Até o mecânico ele vai. Hoje não, hoje ele para e você não faz ideia por onde começar, né? Hoje tem carro de luxo que não tem step, né? Essa complexidade, então, não tem step. Ou ele aguenta, step, né? Ele roda o pneu que ele tem, exatamente. permite ele rodar X quilômetros, ou você vai parar e vai ter que chamar o reforço. Agora, quer piorar o debate sobre a facilitação? A gente Claro, podia fique à vontade. falar do fim da interface, certo? Os comandos por voz do Alexa e de qualquer assistente é o que se discute na área de desenvolvimento de produto e tecnologia como a não interface. Né? Então, assim, não vou nem precisar dar clique. Talvez ele saiba que eu estou com fome porque ele está me monitorando por um wearable antes de eu sentir fome. E talvez, né, ele peça a pizza que eu não queria comer. Mário já antecipou aí os então, desafios assim, para o futuro, né? Sim. Não, Ele sabe o meu comportamento, ele sabe o tem comportamento. os aplicativos, liga um no outro e faz. Ele vai predizer até mesmo se você vai ter enxaqueca hoje às 4 da tarde ou não. É isso. Não é brincadeira, né? Não é ficção científica. Não é ficção. A gente estava nessa semana numa discussão, até um papo mais bem curto prazo, imediato, de e-commerce, né? E todo mundo, uma grande moda, né? Aplicativos, né? Então toda empresa quer ter um app. Ah, não, meu app, eu tenho que falar com o cliente através de um aplicativo e por aí vai. E uma das grandes discussões essa semana que a gente estava tendo em e-commerce é ninguém mais quer baixar aplicativo. O Renato falava do quantos cliques você dá, o esforço que você abandona, e aplicativo tem esse problema. Por quê? Você tem que incentivar o cara a baixar o teu aplicativo, aí baixa quantos mil aplicativos você não tem no teu smartphone, aí ele nunca acha, nunca vai usar. Então o pessoal já está usando tecnologias diferentes, PWA é uma delas, né? Mais um palavrão para vocês levarem para casa, né? Exatamente, Progressive Web Apps, para justamente eu não preciso mais baixar um aplicativo, então eu tenho, se algum dia eu fui para a URL daquela empresa, aquilo vira já um canal de comunicação através do navegador e aí eu elimino mais um esforço do usuário. Então, a coisa vai tão rápido que até aplicativos, que ainda tem gente querendo entender, né? Poxa, que aplicativo que eu poderia ter para o cara usar? Já foi. A galera não quer mais aplicativo que alguma outra coisa, né? O começo da indústria de celular era isso. Os celulares vinham com um monte de coisa pré-instalada, porque as pessoas não sabiam entrar na loja, baixar o aplicativo. Hoje não adianta. A gente não coloca mais nada dentro, porque o cara já sabe o que ele quer, ou ele nem quer mais. Eu tive um S3 que eu fiquei impressionado. Eu habilitei ele e falei, o que é isso, cara? Tem umas 4 páginas de... Isso, porque era uma parte de um processo educacional do cara. Porque ali era como se fosse um teaser, né? Era um joguinho que tinha só as 2 primeiras fases, e aí encaminha o cara para baixar. Se ele gostou, ele vai lá e baixa. Ou seja, precisava colocar na bandeja ali na frente dele para ele poder entender o que estava acontecendo. Hoje não, hoje o cara já sabe entrar na loja, já põe usuário, senha, não sei o que, e já sabe se virar sozinho. E já está indo num passo além, conforme você falou, assim, eu não quero baixar 50, 30 aplicativos, eu quero usar esse e esse serviço que seja de uma maneira super simples e sem interface, né? Quanto menos interface, melhor. A gente tem aqui comando de voz, a gente acabou de lançar nos Estados Unidos, onde eu pego o telefone e falo, mande a última foto que eu tirei para minha esposa via WhatsApp. E ele vai mandar, sem você encostar nele. Quanto menos manual tiver para ler, melhor, né? É isso aí, é entender a linguagem natural, e isso vai virar, né, corriqueiro, essa interface, né, entre os dispositivos vai ser tanto do lado eu ativamente falando com o dispositivo, que a gente vê muito na Alexa, mas o dispositivo entendendo o que eu preciso, se eu estou com fome, se eu vou ter enxaqueca, não sei o quê, e ele se antecipando ativamente e me oferecendo, ó, toma água que você está seco, ó, tá na hora de você comer, que horas são? Quase 1h30. Em relação à estrutura das empresas, o que tem mudado assim, em termos de inovação tecnológica? A produção está mais descentralizada? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a parte da estrutura mesmo, desde o trabalho de home office que a tecnologia permite, e eu me beneficiei disso também como colunista, até a produção mesmo dos equipamentos. Como é que está funcionando isso? Esse é um tema bom. Você tem linhas de produção na Alemanha hoje que tem 6 funcionários e antigamente tinham 1000, né, literalmente. Home office é outro tema interessante. A gente está discutindo a reforma trabalhista e lá tem esse tema do intermitente, a regulamentação do home office, né? Então, o teletrabalho, exatamente, é um nome bonito, né? Teletrabalho, que ninguém vai... Está quase lá, né? Mas se pelo menos estivesse resolvendo a nomenclatura, né? Mas o que a gente discute muito em empresa, o grande desafio de novo, adequar comportamento para aí ganhar competitividade. Porque você não vai mais poder escolher, não, mas eu não quero automatizar a minha linha de produção se você estiver falando de uma manufatura. Não é uma questão de escolha, entendeu? Se você não fizer isso, seu preço vai ser maior, seu tempo de entrega vai ser maior, você vai perder mercado.
porque já não tem mais também só um fornecedor de tal coisa, né? Você tem centenas / milhares de caras fornecendo a mesma coisa. Se você tiver no mercado ainda que dá para importar da China, aí pronto, nem se fala. Você vai ter muito mais concorrente. Fazer isso do ponto de vista do negócio não sendo manufatura muda também. Porque, de repente, é o seguinte, eu não preciso ter estrutura física. As pessoas hoje montam empresas em coworks. A gente está do lado da Paulista, que tem pelo menos 5, 6 coworks grandes, né? Alguns internacionais, inclusive. Então você não precisa mais ter escritório, né? Aquela coisa, sede própria, né? Lembra quando tinha sede própria? Era um orgulho, né? Sede própria significava que você ativou aquele prédio, é seu, né? Pagou uma fortuna. Hoje é o contrário, eu não quero ter nada meu. Eu quero pagar pelo uso, literalmente. Se você lê um livro do Salim, né? Do Organizações Exponenciais, né? Ele fala disso. Você tem que trabalhar no sentido de ter ativos alavancados, que é o quê? É literalmente usar coisas dos outros e não necessariamente ter que montar exclusivamente para você. Outro advento da tecnologia em nuvem, certo? Né? Modelo de assinatura. Modelo de assinatura. Eu uso e desuso, né? Ou seja, eu desligo literalmente quando eu não preciso mais usar, né? Essas são as vantagens. Antigamente você tinha que discutir a sua arquitetura de servidor na empresa, contratar pelo menos 4, 5 pessoas para cuidar da TI, né? O menino da TI, né? Aquele que puxava o cabo de rede, ia lá para descobrir que o usuário estava fora da tomada, esse tipo de coisa. Não é mais problema hoje, ou seja, né? Tá tudo na nuvem. Então, assim, os desafios de negócio estão intimamente ligados a isso. E aí você imagina, não, mas isso são para empresas, indústrias, manufaturas, a fábrica de carro, né? Não, a padaria do lado da sua casa já está sendo impactada, porque quer coisa mais desagradável em São Paulo, isso ocorre muito. Eu moro em Perdizes. Então tem algumas padarias legais ali de você tomar café, mas depois que você tomar café, você fica mais 15 minutos na fila, né? Porque se entrar no horário de pico, tem muita gente. E o processo ali de pagamento do caixa ainda é o processo de 1990, né? A impressora é mais lenta do que a menina, do que a maquininha de cartão. Se tiver aquela catraca de você devolver o negócio, se não sair a nota fiscal, você não passa na catraca, né? Porque está ligado uma coisa na outra. Daqui a pouco a gente vai querer pagar com Samsung Pay, certo? Né? Você é paulista, né? Eu sou. Não, porque está reclamando de padaria, porque eu que sou carioca, a padaria aqui em São Paulo parece um supermercado, e o supermercado um shopping center. Né? Exatamente. É uma coisa impressionante, são padarias enormes. Ele gosta de casa de sucos, não é não? Quando eu comecei o programa, eu falava, vai em padaria. A pessoa vai na casa de sucos, cara. Aí casa de sucos eu descobri, lá tem o suco e o pão. Daniel, eu queria que você falasse sobre esse assunto também, só queria lembrar aqui que vocês podem fazer perguntas também, alguém vai passar aí para coletar essas perguntas e me ajudar aqui na mediação, antes que eles falem também sobre os desafios do futuro. Casa de sucos eu gosto, né? Acho que ele... Estava falando de modelos organizacionais bom, eu também sou um fanático não só por home office, mas eu gosto muito de horário flexível. Porque eu gosto de ir no escritório também, ter o contato físico com o pessoal. Acho que tem muita coisa que você adianta na empresa no papo de corredor, no papo do cafezinho e do bebedor de água. Então eu gosto de ir sempre, mas eu uso muito horário flexível. Eu tenho filha pequena também, e aí eu me aproveito muito disso, pego na escola, almoço, depois volto e coisas do tipo, né? Mas acho que, assim, para mim, uma das grandes revoluções que está tendo em modelos organizacionais é o que o mercado chama, vou jogar mais um palavrão para todo mundo, metodologias ágeis, né? Não sei quem aqui gosta do tema e é fissurado, mas metodologias ágeis está revolucionando a forma como as empresas se organizam. Inicialmente, isso nasceu em tecnologia, era uma nova forma de você fazer tecnologia, de entregar tecnologia, né? A forma tradicional de TI era... alguém de TI, né, um menino da TI, como o Marta está falando, ia lá num usuário de negócios, então alguém de uma área de marketing, de vendas, de qualquer que seja, entendia o que você quer da tecnologia, aí anotava, aquilo virava uma especificação funcional, que virava uma especificação técnica, e aí com muita reza, depois de uns 3 anos, a TI entregava um projeto lá para a área de negócios, aí quando entregava o cara já tinha sido demitido, não tinha mais nada a ver, o mercado mudou, né? E aí, com cloud computing, modelos como a Salesforce trouxe e tal, vieram abordagens ágeis, né, metodologias ágeis, que significa o seguinte: vamos entender o básico do que a área de negócio precisa, vamos entregar algo em 2, 3 meses, o famoso MVP, um produto minimamente viável, e a partir daí a gente vai fazendo iterações e vai evoluindo, né? Então isso nasceu originalmente em tecnologia, para entregar coisas mais, né, relevantes para o negócio e com um time melhor, mas isso hoje em dia se espalhou e empresas mais modernas usam metodologia ágil em todos os departamentos. Então você pode ter uma área de marketing operando com metodologia ágil. Lá na Salesforce, a nossa área de marketing usa bastante Agile, né, que é o jeito chique de falar, mas metodologia ágil, para você ver. E aí você pode escolher Kanban, por exemplo, que é oriundo dos modelos da Toyota, ou Scrum, né, que tem uns termos do rugby. Então fica até mais divertido de trabalhar
trabalhar, tem post-it para todo lado, mas acho que é um jeito bacana de você agilizar e transformar o jeito da sua empresa trabalhar. E não necessariamente está relacionado à tecnologia. Acho que é muito mais até um mindset, um jeito de você pensar os problemas, né? Não pensar mais em, cara, vamos entregar algo perfeito, entender? Não, vamos entregar algo que a gente acha que é aquilo, e aí a gente vai fazendo iterações, né? Vai conversando e vai chegando onde realmente é o que a empresa precisa. Renato. A gente consegue ver dados de vendas da Samsung diários. Se eu entrar aqui, tem um dashboard que eu vejo que já foi vendido hoje de manhã. Né? Então, a decisão de mudança de alguma linha que a gente esteja seguindo, ela é muito rápida. Vendas semanais, a gente já sabe exatamente. Começou uma semana, segunda e terça, eu já sei quanto vai vender o resto da semana. Já dá para prever isso. Né? Se a semana é forte, a segunda foi forte em venda, a terça-feira foi forte em venda, eu já sei quanto vai vender a semana inteira. E o número a gente chega numa precisão absurda, erra menos de 5%. E a gente sabe o comportamento de a primeira semana do mês é mais forte, que todo mundo recebeu o salário, a última semana é a pior. E a gente vê as previsões do nosso time de BI, né, de Business Intelligence, eles têm uma acuracidade impressionante. Né? Então, o volume de informações que eles têm, mas como é que eles extraem dali para a tomada de decisão, precisa ser ágil. Se não for ágil, seria, não, preciso de 3 dias para olhar e entender esses números. Esquece. Porque 3 dias já mudou, já perdeu, já aconteceu outra coisa, ou tem um feriado no meio, e aí muda também toda a dinâmica, porque se chove, as pessoas vão mais para o shopping, tem mais venda. Se não chove, se faz sol, as pessoas vão para a praia e tem menos venda. Então, tudo isso é super dinâmico. Né? Com a previsão do tempo. Né? Não é só na construção civil que muda o tempo da obra, né? A chuva, mas também com nossas vendas. Então, a gente usa muito esse... um mundo de informações, né? Mas a informação por si ela é pobre. O que eu tiro dali, né, para eu tomar uma ação? E mudou muito os modelos organizacionais desde que você estava na Microsoft para a Samsung? Sim, demais. Primeiro pensando pelo estado físico dos escritórios, não tem mais barreira, né? Não tem mais baia, não tem mais sala. Um cara, no máximo, é o presidente ou vice-presidente que tem uma sala e olhe lá, geralmente é uma sala de vidro. Né? Eu vi até redação do Globo lá no Rio de Janeiro, toda aberta, toda transparente, reuniões de pauta acontecendo numa mesa no meio de todo o escritório. Né? Então isso muda muito, né? Essa agilidade necessária, ela muda a forma com que a gente trabalha. O trabalho é em qualquer lugar. Hoje eu posso me conectar aqui e trabalhar. Não importa onde eu esteja, eu consigo ter a mesma performance que eu tenho dentro do escritório. Né? Então isso muda a forma que você trabalha. Você faz conference call, você ouve cachorro latindo no fundo e não tem problema. O cara que está em casa e a criança gritando, tudo bem, segue o jogo, porque é assim que é a agilidade. Eu não posso esperar ele se deslocar da casa dele 40 minutos para ter uma questão presencial ali para fazer aquela reunião, para tomar aquela decisão. Eu, como jornalista, como autor, eu não gosto muito de contar os projetos nos quais eu estou trabalhando, mas eu queria tirar isso de vocês. Quais são os projetos aí que vocês têm em vista, que vocês estão atuando nesse momento? Antes de falar sobre os desafios do futuro, é quase isso, né? Quase lá. Será que dá para revelar, Mário? Todos nós aqui, né, temos... Vocês não estavam colocando um CRM legal lá, não? Você me contar. Então, né, aqui é capital pode aberto revelar... para os 3, né? Então, assim, capital aberto para os 3 é um problema sério. Mas posso falar de uma coisa que a gente acabou de colocar no mercado há 3 semanas atrás, com a inauguração da nova sede da TOTVS, que veio no ensejo do desafio da transformação digital. A nova sede é tecnológica do começo ao fim, e a gente uniu 4 sites diferentes em São Paulo num só. Então são 3.000 pessoas no mesmo prédio. Só que ele é todo de laje aberta, open space, vidro nos 4 lados, luz natural o dia todo, teto verde, varanda, cozinha para o pessoal comer lá fora, sala de videogame, sala de descanso, que o cara entra lá, é sala do silêncio, exatamente o nome. Então, assim, tudo isso foi desafio da transformação digital, porque para eu atrair o cérebro, né, que no caso da TOTVS, que é software, a Salesforce também, né, o nosso ativo é gente, né, gente brilhante, gente muito boa, né, para entregar esse desafio imenso. Então, junto com a sede nova, a gente colocou na rua a Carol, que é o nosso motor de inteligência artificial, né. E aí, motor de inteligência artificial, de fato, vão haver vários, né. Talvez o ethos principal da TOTVS para atender as empresas, o nosso mercado é o B2B brasileiro, das empresas médias e grandes. Você começa a olhar, cada um dessas empresas e setores tem esses desafios que nós estamos narrando aqui.
E a arma que todo mundo vai ter disponível, você só precisa saber usar, são os dados, que é isso que eu estava falando. Então, assim, desde que seja para monitorar a venda, até, por exemplo, um dos projetos beta que a gente lançou foi com educacional para prevenir a evasão de faculdade, né? E aí, o que Carol faz, né? A inteligência artificial vai lá, lê todos um monte de dados, compila tudo, e é tudo mesmo, assim, aonde é aquela faculdade, qual o perfil socioeconômico do aluno, qual o histórico de notas, que tipo de professor ele tem, integra isso com comportamento de rede social para dizer o seguinte, olha, alguns fatos geradores de evasão, né? O cara mora longe, o cara trabalha no contraturno, né? A mensalidade é cara perto da renda dele, ou coisa do gênero. Ele casou e teve filho, opa, o orçamento ficou mais apertado. Então ele compila um monte de dados e começa a dar um dashboard para a faculdade dizendo o seguinte, olha, a chance desse cara evadir e quais são as medidas que você pode tomar nelas, porque daí você tem que ter o processo. Porque você descobriu uma informação, mas você não sabe lidar com ela e não tem um processo, ela não vai ter valor para você. Então talvez um dos projetos que eu possa citar, da TOTS especificamente, que está na mesa, né, que não é segredo, mas é um desafio de futuro, é exatamente isso, como levar agora inteligência artificial, né, para o pequeno comércio lá que tem o nosso PDV, que tem o nosso sistema de gestão, a grande manufatura que também usa o nosso sistema de gestão e que está num outro patamar de desafio, mas digamos, está todo mundo no mesmo salão de festa, né? Que tem alguém tá num canto, alguém está no outro, mas o salão de festa é igual para todo mundo, afeta todo mundo. Daniel. Eu acho que eu queria ressaltar duas coisas que a gente tem feito lá na Salesforce. Uma delas, sem dúvida, a inteligência artificial, é a próxima grande revolução aí de tecnologia. É bacana que inteligência artificial, todas as empresas escolheram notáveis aí para batizar seus produtos, né? Então tem o Watson, da Salesforce é o Einstein, não sei se alguém já ouviu falar. Então o nosso é o Einstein, a TOTS tem a Carol. No Einstein o que a gente quer fazer o que a Salesforce fez com o mercado? Ela democratizou o acesso à tecnologia, né? Então, quando você criou computação em nuvem, modelo de assinatura, você eliminou todas as barreiras que existiam para uma empresa, uma pessoa ter acesso à tecnologia. E aí a pequena empresa pode ter exatamente a mesma tecnologia da grande, porque é um serviço que eu assino pela internet. É exatamente isso que o Einstein faz para a inteligência artificial. Ele é um serviço de inteligência artificial na nuvem que você pode assinar e usar para a sua área de vendas, de atendimento ao cliente, de marketing, por aí vai, né? Mas acho que o grande projeto que a gente tem em mente na Salesforce a gente é obcecado lá para transformar a experiência do cliente, né? No painel anterior a gente falou de dados e alguém comentou que a próxima diferenciação são os dados. A nossa visão na Salesforce é que a próxima fronteira de diferenciação é a experiência do cliente. E para isso eu preciso dos dados, para conhecer bem o cliente e entregar uma experiência incrível. Os exemplos que a gente já cansou de citar, ninguém mais alguém teve que falar aqui, né? Uber, Airbnb, Amazon, blá, blá. Mas o que eles fizeram? Eles mudaram radicalmente a experiência do cliente. Essa foi a diferenciação que eles conseguiram. Então, o que a gente tem feito na Salesforce? Trabalhando para que o futuro do atendimento ao cliente seja o atendimento que nunca precisa acontecer, né? Então, às vezes vocês não acham meio surreal que você tem que ligar para a sua prestadora de serviço e avisar que a internet caiu? Certo? Se ele que presta o serviço de internet, ele deveria saber, né? Então é meio estranho, né? Eu ligar e falar, oi, eu estou te ligando para avisar que seu serviço caiu. Ah, legal, brigadão, hein? Eu vou mandar um técnico aí. É esquisito, né? Então a gente quer mudar isso. Como? Conectando o internet das coisas com inteligência artificial, com CRM, para que as empresas trabalhem e resolvam os problemas antes que eles aconteçam, e aí então você nunca vai precisar ter um problema de atendimento ao cliente. Essa é a nossa visão, é nisso que a gente está trabalhando. Renato, a gente tem... só um parênteses antes, eu estou com uma certa dificuldade, peço desculpa para entender a letra aqui da pergunta, vou passar para o Mário para ver se ele, já que são palavras com as quais ele está mais acostumado, de repente ele entende melhor. Mas enquanto isso, Renato... A gente tem o nosso projeto também de inteligência artificial, o nosso nome não é nome de um famoso, chama-se Bixby. Bixby é um nome que a Samsung inventou, né? É ela que faz aquele exemplo que eu dei, pega a minha última foto e manda para o Felipe via WhatsApp e ela vai fazer, né? Mas eu queria fazer... tem um lançamento, eu posso falar. Se eu falar muito, aquela moça ali que é da nossa assessoria de imprensa vai pular no meu pescoço. Mas o nosso próximo lançamento mundial vai ocorrer no dia 23 de agosto em Nova York. Não posso falar mais nada. Certo, Vânia? E os convites estão ali fora para todo mundo pegar. E... com passagem, né? Deixa um cupom de desconto, pelo menos, porque daí o pessoal vai gostar. Tem uma chamada aqui para oportunidades, que é o seguinte, né? Uma outra tecnologia, um outro palavrão, realidade virtual, né?
A gente trouxe os óculos de realidade virtual aqui em 2015 no mercado brasileiro, e a gente vê essa coisa girando, mas cada vez mais a gente precisa de mais conteúdo. Realidade virtual é muito ampla, né? Eu já vi projetos de medicina onde você vai treinar um médico num atendimento, né, de emergência. Então o cara põe o óculos e tem a situação lá que ele vai olhar o paciente, ele vai fazer os procedimentos e no final fala assim, cara, o seu paciente infelizmente não foi para frente porque você esqueceu de fazer tal coisa. Né? Então você consegue uma imersão naquele conteúdo a ponto de realmente você acreditar que aquilo está acontecendo. Todo mundo aqui já viu, acho que o exemplo da montanha-russa. Né? Você está sentado nessa cadeira aqui, põe o óculos de realidade virtual da montanha-russa e vai dar frio na barriga. Tem gente que sai com tontura, né? Porque é realmente um teletransporte. Né? E aí a gente faz N eventos mostrando isso, a gente fez cobertura das Olimpíadas, então quem tinha o nosso óculos conseguia ver pelo menos um jogo, né, uma atividade, uma competição da Olimpíada com o óculos como se estivesse lá. Então o cara podia estar em Manaus, o cara podia estar em Paris, colocava o óculos e ele se sentia dentro da Olimpíada do Rio. E onde não existia nem ingresso para vender. Por exemplo, no vôlei de praia, estava do lado, a câmera ficava do lado da cadeira do juiz. Né? Quanto vale esse ingresso? Esse ingresso não vale, esse ingresso não existe. Né? Na final dos 100 metros rasos, a câmera de realidade virtual estava na linha de chegada. As pessoas viram o Bolt passar ali e em realidade virtual como se estivessem sentada na linha de chegada, né, dos 100 metros rasos. Então aí vou fazer até um convite lá para a gente colocar uma câmera dessa lá no estúdio do Pingos nos Is. Oba, e aí a gente faz uma transmissão. E a própria câmera. E aí hoje a gente tem uma câmera que vende no shopping. Você vai uma câmera de realidade virtual de 12 centímetros, cabe no bolso, vende no shopping. Qualquer um pode criar esse conteúdo. Então é uma tecnologia que tem tudo para crescer, né? E aí a brincadeira é, vamos colocar lá no Pingos nos Is para quem tiver com óculos se sentir lá dentro do estúdio. O cara pode estar do outro lado do país acompanhando o programa de vocês, mas ele vai estar na casa dele se sentindo e olhando tudo em volta como se estivesse lá dentro do estúdio. Eu gostei da brincadeira, vou cobrar, hein? Vamos fazer. Mário, aproveitando que você falou de investir em gente, nota-se pelos currículos de vocês e pela habilidade que vocês têm como palestrantes, que vocês são muito qualificados, mas no Brasil tem muita gente qualificada, porque para fazer inovação tecnológica é preciso ter uma expertise no assunto muito grande. E como é que está esse investimento em gente para poder gerar produtos de qualidade? Ele está difícil. Esse tema é recorrente. Essa semana eu tive uma reunião e era uma entidade de classe empresarial e a gente estava discutindo exatamente isso. Se nos últimos 4 anos que a gente passou com PIBs ruins, né, negativos, 0, se a gente estivesse crescendo 2%, 2%, não é 5%, a gente estaria hoje importando engenheiro venezuelano, já que ela tem um problema sério. E não é brincadeira isso. Por quê? Porque hoje vocês têm a dificuldade, eu tenho. Qualquer grande empresa e de qualquer segmento que procure um cara com um determinado nível de qualificação, e eu não estou falando de engenheiro nuclear, nada disso, estou falando de coisas comuns, né? Ele não encontra com facilidade. Né? Hoje, inclusive, você tem nas grandes empresas o ethos de que, olha, eu preciso de um cara muito específico aqui, você não vai procurar na rua, porque esse cara não está na casa dele esperando a gente ligar para ele está trabalhando em outra empresa, você vai ter que tirar ele de lá. Então é o rouba-monte, literalmente. E é uma contradição, né? Porque nós estamos aí, sei lá, com 13, 14, 12 milhões de desempregados, mas se 1 milhão desses desempregados tivessem habilidades, por exemplo, de programação, eles não estariam nessa estatística, literalmente. Porque você tem um déficit, por exemplo, de programação na área de tecnologia absurdo no Brasil. Né? Uma empresa hoje, uma startup média, a gente acompanha porque a gente está no dia a dia disso. Ela começa a crescer muito, o primeiro gargalo dela é gente. Pô, eu precisava de mais 20 programadores XPTO para pôr aqui dentro no intervalo de 2 meses. Não, você não vai conseguir, infelizmente. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Se você estiver em São Paulo, o custo da hora é caríssimo e você não tem. Se você for para o interior, você tem menos custo em termos de custo-hora, mas também você não tem disponível. Então é um assunto urgente. A gente estava nessa entidade de classe discutindo o quê? Infelizmente, não é só esse tema, mas esse talvez seja o de base, né? Samsung é uma empresa coreana, certo? A Coreia fez o que nos anos 70? Né? Mirou todos os seus recursos para a educação. Educação, 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 educação. Eu lembro que eu tinha uma palestra que eu falava disso, que era quais marcas globais você conhece brasileiras, né? Aí a gente não passava de dedos de uma mão, né? Então, alguém falava que era Havaianas, Embraer, enfim.
E aí eu falava, bom, quais marcas coreanas, né, você conhece, ou sul-coreanas você conhece, e aí todo mundo ia descobrindo um monte de coisa, e aí de repente o sujeito falava, né, da Samsung, mas a Samsung, né, não faz só celular, né? A Hyundai não faz só carro, que é o que a gente conhece, ela tem indústria pesada, ou seja, como é que esse país, né, pequeno, tal, com tanta dificuldade que nos anos 60, né, estava ali, deu essa virada com educação, maciçamente. O nosso problema é o seguinte, hoje no jornal está lá que as universidades federais no Rio de Janeiro estão sem aula até hoje, nós estamos em agosto, porque não tem dinheiro, né? A UERJ está fechada, literalmente, ou seja, se é isso que nós estamos plantando para daqui a 10 anos, e o que nós estamos discutindo aqui desde as 8 da manhã é de que o tempo é exponencial, aí eu acho que a gente tem um grande problema de fato. Se esse país volta a crescer agora, a gente vai ter um belíssimo gargalo para todo mundo, em qualquer negócio, de pessoas qualificadas. A Salesforce também enfrenta esse problema, Daniel? Felipe, a gente olha para isso daí com bastante seriedade, né? A gente é mantenedor da Associação Brasileira de Startups e a gente fala muito com eles sobre termômetro do mercado e tal. E aí, exatamente essa contradição que o Mário vem falando. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, só nas startups que são associadas à B Startups, tem mais de 2.000 vagas de emprego abertas que elas não conseguem fechar, né? E estamos falando do período talvez de maior desemprego na história do país. O que a gente enxerga como resposta? São plataformas online que você consiga dar massivamente e gratuitamente conhecimento para as pessoas, né? Quem já ouviu falar em Coursera ou coisas do tipo, né? Então, lá você consegue estudar sobre inteligência artificial e se qualificar sozinho, né? Claro que você tem que ter um ponto de partida ali, tem inglês, né? Tem que ter um computador, tem que ter internet, mas você consegue transformar a sua carreira, né? Na Salesforce a gente tem uma plataforma online e social também, né? Porque tudo hoje em dia tem que ser social, que é chamado de Trailhead. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é trailhead.salesforce.com. E aí é bacana porque é uma rede social e aí ela é gamificada, né? Então você ganha badges, você pode se exibir no LinkedIn e publicar o teu badge. Olha, agora eu sou certificado em inteligência artificial. Então lá tem certificações em inteligência artificial, em programação, em computação em nuvem e até em áreas funcionais de negócios, em vendas, marketing. Então, para nós, essa é a resposta para fechar essa lacuna, esse gap, né? São plataformas online, gratuitas, abertas, onde qualquer pessoa possa ganhar conhecimento, transformar sua vida e transformar sua carreira. Beleza, o nosso tempo estourou, mas Renato, suas considerações sobre esse assunto? A gente na Samsung, a gente é sempre aberto, a gente tem um instituto chamado Ocean, que fica aqui em São Paulo, fica dentro da USP, e a gente tem também em Manaus, que a gente está aberto a empreendedores, ou o cara que é programador, ou o cara que quer saber para onde ele pode ir, né? E a gente trata isso com muito carinho para poder mostrar a tecnologia, para poder encaminhar essas empresas ou essas pessoas, né? Como é que eles podem seguir, para onde esse mundo de tecnologia está indo, quais são os passos que ele tem que dar. Porque uma vez, a brincadeira do rouba-monte, né? Uma vez que o cara entra dentro desse mercado, e aí vão dizer, um cara que começa a trabalhar dentro do nosso centro de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem em Campinas, por exemplo, né? Esse cara vai trabalhar em projetos globais, né? Outro dia eu estava perguntando, a solução que a gente colocou dentro do smartphone foi feita onde? Um pedaço foi feito aqui em Campinas, outro pedaço foi feito na Coreia, outro pedaço foi feito na Índia, outro pedaço foi feito na Rússia. E é uma via de mão dupla. Então, os caras que estão aqui estão participando de projetos do mundo inteiro, então é uma exposição para o mundo inteiro, né? E os caras têm essa oportunidade, mas precisa desse primeiro passo, né? Sair do zero para ter um pequeno nível. E aí é dentro do Ocean onde a gente trabalha essas pessoas que querem começar a se encaminhar, levantam a mão assim, ó, eu estou interessado. E a gente mostra mais ou menos os caminhos. Renato da Samsung, Mário da TOTUS, Daniel, Salesforce, foi um prazer enorme conversar com vocês. Estou encerrando aqui esse painel de reinvenção do Fórum de Transformação Digital organizado pela Jovem Pan. Um prazer enorme, muito obrigado a todos. Obrigado.